Você já ouviu falar da rainha Esther? A mulher que, com sua coragem e fé, salvou uma nação inteira da destruição. Uma jovem simples, órfã, estrangeira em uma terra que não era sua, mas escolhida por Deus para mudar o curso da história. Hoje vamos mergulhar profundamente no livro de Esther, revelando curiosidades bíblicas que talvez você nunca tenha ouvido antes. Prepare-se, porque cada detalhe esconde lições poderosas para a sua vida. Mas antes de continuar, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Assim, você não perde nenhum conteúdo que vai fortalecer a sua fé e trazer revelações profundas da palavra de Deus. Para entender a história de Esther, precisamos voltar cerca de 480 anos antes de Cristo. O povo judeu já havia sido levado cativo para a Babilônia e, depois, o Império Medo-Persa dominava aquelas terras. O rei Assuero, também conhecido como Xerxes I, reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Um império gigantesco e poderoso. É nesse cenário que surge Esther, uma jovem judia, criada por seu primo Mardoqueu, já que havia perdido seus pais. Ela vivia em Suzã, a capital do império, sem imaginar que sua vida mudaria para sempre. Curiosidade 1: o livro de Esther não menciona o nome de Deus. Esse é um detalhe que surpreende muita gente. Diferente de outros livros da Bíblia, o livro de Esther não menciona diretamente o nome de Deus. Mas será que isso significa que ele não estava agindo? Pelo contrário. Em cada detalhe, em cada reviravolta da história, é possível ver a mão de Deus guiando os acontecimentos. Isso nos ensina que, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele continua no controle. A rainha Vasti e a oportunidade de Esther. Tudo começa com um banquete grandioso. O rei Assuero, orgulhoso de sua riqueza, resolve exibir sua glória diante dos convidados. Ele manda chamar a rainha Vasti para mostrar sua beleza, mas ela se recusa a obedecer. Esse ato foi visto como um insulto à autoridade do rei, e Vasti é deposta do trono. É nesse momento que surge a oportunidade que mudaria a vida de Esther. Curiosidade 2: o concurso de beleza da antiguidade. Para escolher uma nova rainha, o rei ordena que jovens virgens e belas de todas as províncias fossem levadas ao palácio. Era como se fosse um concurso de beleza, mas muito mais rigoroso e cruel. Cada jovem passava por 12 meses de tratamentos de beleza antes de se apresentar ao rei, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e especiarias. Imagine isso: Esther, mesmo sendo estrangeira e judia, encontrou graça diante de todos. O favor de Deus estava sobre ela, e o rei a escolheu como rainha. Curiosidade 3: o nome de Esther. O nome original dela era Hadassa, que significa murta, uma planta comum em Israel. Mas ao entrar no palácio, ela recebeu o nome Esther, que significa estrela. Esse detalhe mostra como Deus transforma a identidade daqueles que Ele escolhe. De uma simples murta, ela se torna uma estrela que brilha em meio às trevas de um decreto de morte ao inimigo, Amã. Todo enredo precisa de um vilão, e na história de Esther, esse papel é ocupado por Amã. Ele era um alto oficial do rei, arrogante e sedento por honra. Quando Mardoqueu se recusou a se curvar diante dele, Amã ficou furioso e planejou não apenas matar Mardoqueu, mas exterminar todo o povo judeu. Ele convenceu o rei a assinar um decreto de extermínio, marcando uma data para que todos os judeus fossem mortos. Curiosidade 4: o sorteio de Amã. A palavra Purim, que dá nome à festa judaica até hoje, vem do Pur, que significa sorteio. Amã lançou sortes para escolher o dia da destruição dos judeus, mas o que ele não sabia é que nenhum sorteio, nenhum decreto, nenhum plano humano pode impedir os planos de Deus. Esther entra em cena. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou suas roupas, colocou pano de saco e cinzas, e foi chorar diante do palácio. Ele enviou mensagens a Esther,
pedindo que intercedesse junto ao rei, mas havia um problema. Qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamada poderia ser morta. Esther sabia do risco, mas respondeu com uma das frases mais marcantes da Bíblia: se perecer, pereci. Esther 4:16. Curiosidade 5. O jejum de 3 dias. Antes de ir até o rei, Esther pediu que todos os judeus de Susã jejuassem por 3 dias em favor dela. Esse jejum foi um ato de fé e total dependência de Deus. E aqui vemos uma verdade poderosa. Quando nos humilhamos em oração e jejum, Deus abre portas que pareciam impossíveis. Ó banquete de Esther. Esther, com sabedoria, não foi direto ao ponto ao se apresentar diante do rei. Ela o convidou para um banquete, junto com Amã. E depois, marcou um segundo banquete. Esse tempo de espera foi estratégico. Esther não agiu com pressa, mas com prudência. No segundo banquete, ela revelou sua origem judaica e expôs a conspiração de Amã. O rei, furioso, mandou enforcar Amã justamente na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Curiosidade 6. O reverso da situação. Aqui vemos mais uma ironia divina. Amã queria destruir os judeus e acabar com Mardoqueu, mas acabou destruído por sua própria armadilha. Isso nos lembra o que está escrito em Provérbios 26:27: quem cava um buraco cairá nele, se alguém rolar uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A vitória do povo de Deus. Mesmo com Amã morto, o decreto ainda estava em vigor. A lei persa não podia ser revogada. Então, Esther e Mardoqueu pediram ao rei que escrevesse um novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem, e assim aconteceu. Quando o dia chegou, os inimigos dos judeus foram derrotados, e a vitória foi celebrada com grande alegria. Curiosidade 7. A festa de Purim. Até hoje, os judeus celebram a festa de Purim em memória dessa vitória. Durante a festa, eles leem o livro de Esther, fazem banquetes e trocam presentes. É uma lembrança eterna de que Deus protege o seu povo, mesmo quando tudo parece perdido. Lições espirituais da história de Esther. A história de Esther não é apenas um relato histórico. Ela carrega lições profundas para nós hoje. Deus está no controle, mesmo em silêncio, mesmo sem o nome dele aparecer. Sua mão guiava cada detalhe. Coragem em tempos difíceis. Esther arriscou sua vida para salvar seu povo. Ao poder do jejum e da oração. Quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele nos responde. Os planos do inimigo sempre falham. Assim como Amã caiu em sua própria armadilha, o inimigo de nossas almas nunca terá vitória final sobre o povo de Deus. A história de Esther nos mostra que não importa se você se sente pequeno, invisível ou incapaz, Deus pode usar pessoas simples para realizar coisas extraordinárias. E assim como ele levantou Esther para salvar o seu povo, ele também pode levantar você para cumprir um propósito grandioso. Nunca subestime os planos de Deus para a sua vida. Mesmo quando ele parece em silêncio, ele está escrevendo uma história maior, cheia de livramentos e vitórias. Agora me conta nos comentários. Qual parte da história de Esther mais tocou o seu coração? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam as curiosidades poderosas da Bíblia.